Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou o Rafael Bittencourt, obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você para ficar comigo até o final. Eu vou comentar do pastor Uber Carlos Rodrigues, que é o pastor lá de Goiânia, que escreveu uma carta reconhecida em cartório, fez um documento, reconheceu em cartório, dizendo que Deus deu a ele uma revelação de que ele morreria e na data certa, no horário certo, ele iria ressuscitar. Esse pastor de Goiânia teve uma revelação de que ele morreria, Deus preservaria os seus órgãos do seu corpo, também o seu cérebro, para que ele pudesse passar por uma experiência de milagre. Depois de 3 dias ele ressuscitaria. E aconteceu que esse pastor morreu, e já estava há 3 dias na funerária, morreu dia 22, e já estava há 3 dias a família segurando, a esposa segurando o corpo dele, o sepultamento. Então a esposa ficou segurando o corpo dele na funerária, e no ato da funerária teve um acontecimento um pouquinho complicado. Eu quero comentar com vocês aqui sobre esse mundo gospel, mundo evangélico, também sobre os erros, as percepções, o coração do homem como é enganoso, fazer um alerta a você que se não for por Cristo, mas por ninguém será que as pessoas se arrependerão. Se não for pelo espetáculo da cruz, não será pelo espetáculo humano. Se não for pelo sangue vertido na cruz do Calvário, não vai ser por ninguém. Vou dar um testemunho pessoal das orações que eu fazia, da visão que eu tinha, e eu espero que esse vídeo seja muito edificante para você. Bom, vou falar então do pastor que disse que ia ressuscitar e não ressuscitou. Foi enterrado ontem. Vou colocar alguns vídeos para você enquanto eu falo. Então, se o propósito era glorificar a Cristo, na verdade, envergonhou o Evangelho. Preste atenção nesse vídeo, vou pedir a você, inclusive, para compartilhar. Talvez você já assistiu, mas faça esse exercício de esforço, assista esse meu comentário aqui também e compartilhe se for importante no final, tá bom? Antes da gente esticar o papo aqui, eu vou pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever, tocar o sininho, é muito importante. Se me acompanha do YouTube, deixa o seu joinha, se inscreve, toca o sininho. Se quiser ampliar a parceria e o vínculo com esse canal aqui, vai ali embaixo no azulzinho, se torna um membro. Está me assistindo da página do Facebook, do mesmo modo, vai ali embaixo, torne-se um apoiador e você já é membro da minha página de igual modo no YouTube também. Vai lá, 3 segundos, você que já está inscrito, quiser deixar o seu joinha e não está inscrito e quiser se inscrever, faça isso agora. Valeu, muito obrigado. Pessoal, é o seguinte, eu me incomodo muito aqueles que usam o espetáculo para tentar glorificar o nome do Senhor Jesus. Aqueles que têm uma visão megalomaníaca sobre a evangelização e sobre o reino de Deus. Buscam sempre o espetáculo, procuram sempre ser um fenômeno da música gospel, um fenômeno da pregação, querem sempre atrair a glória de Deus por causa da atenção da multidão. Eu acho que esse não é o melhor caminho para poder nós pregarmos a Cristo e não é muito compatível com a própria proposta do Evangelho. Quero dizer que qualquer ser humano pode errar, qualquer ser humano está sujeito à falha. Eu vou abrir o vídeo dizendo para você, olha, mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem. Quem o conhecerá, diz a Bíblia. Então o coração do homem é enganoso, a gente pode fazer planos, mas a resposta certa ela só vem da boca do Senhor. Nós sabemos muito bem que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. Então, assim, Deus é poderoso para fazer milagres, Ele cura, Ele ressuscita, Ele opera maravilhas. E eu sou um testemunho disso, essa pessoa que você está assistindo aqui. Eu estava praticamente morto numa UTI, há mais de 20 anos atrás. Meu sonho era ser jogador de futebol, depois de disputar campeonato carioca, brasileiro. Meu sonho de ser jogador de futebol estava indo embora. Fui internado às pressas, praticamente morto, numa UTI, no Hospital Clementino Fraga Filho, aqui no Rio de Janeiro, hospital da UFRJ. Não andava, não falava, não enxergava. Os pés e as mãos em estado de putrefação. Os médicos me ressuscitaram 2 vezes, me reanimaram, né? Me ressuscitaram 2 vezes, meu coração parou 2 vezes e eu estou aqui. Então sou a prova de que Deus faz milagres. Só que eu me preocupo um pouco com as pessoas que querem muitos espetáculos, querem espetáculos para reconhecer a Cristo. A humanidade, na verdade, está com uma fome do evangelho verdadeiro, da palavra genuína, que fica procurando grandes sinais para acreditar num som silencioso, que às vezes é Deus falando com você no silêncio. Mas eu não excluo aqui o nosso desejo, a nossa busca, a nossa fé pelo milagre, por ver o sobrenatural, pelo dom de sinais e maravilhas. Sim, eu não desprezo essas coisas, sou fruto de um milagre. Estou aqui por causa de um milagre, oração de pessoas desconhecidas que vocês sequer vão ouvir falar o nome, mas oraram por mim, Deus me visitou na UTI. Essa Bíblia poderosa aqui, esse manual de vida
que nos conduz à eternidade, com a palavra que está nela, que é Cristo, me diz uma história muito importante. Elias foi um dos grandes profetas da história, né? Sucedido por Eliseu, que é o seu discípulo. Mas Elias operou grandes milagres. Uma coisa interessante é que Elias, após operar um grande milagre lá no Monte Carmelo, ele fez o fogo descer do céu, e a oração de Elias para fazer o fogo descer do céu, ele disse assim: mostre para eles que ainda há Deus em Israel e que eu sou o seu servo. Há um único Deus, eu sou o seu servo. Então ali o nome de Deus foi exaltado e Elias também foi honrado como o único servo do Senhor naquele momento. Sendo que é interessante, porque teve um grande milagre, o fogo caiu do céu, lambeu o holocausto, consumiu tudo, a lenha, tudo. E os profetas de Baal, mais os profetas de Acera foram eliminados. Deus mandou Elias desafiar aquele povo, desafiar aquela estrutura idólatra, pecaminosa, que inclusive recebia o sacrifício de pequenos. Era um culto muito perigoso que se instaurou em Israel e se fortalecia principalmente com Acabe e a sua esposa, né, Jezabel. Portanto, logo após esse evento, Elias ele entra num estágio meio que de depressão, porque ele recebe uma ameaça. Você conhece a história. Elias foge para o deserto, fica um tempo no deserto desejando a morte. Então o anjo o alimenta, o fortalece, então ele vai para uma caverna. Lá ele fica algum tempo na caverna, escondido, com medo da morte. Então Elias quer ver a Deus, ele está se sentindo sozinho. Você vai entender o que eu quero falar. E a Bíblia diz o seguinte, que vem um terremoto, não vou falar na sequência dos fatos, tá? Mas vem um terremoto e Elias pensa que Deus está no terremoto, porque Elias é esse homem dessa personalidade, né, de fazer as coisas tremerem, do espetáculo, do barulho. Ele acabou de fazer isso lá no monte, fazendo fogo cair do céu. Então um grande barulho, um grande clarão, um grande fogo, todos se ajoelhando, né, os inimigos foram humilhados, os inimigos de Deus foram envergonhados. Só que Deus não estava naquele tremor, naquela montanha. De repente vem um vento poderoso, lascando a penha, um negócio mesmo dobrando os arbustos, e Elias pensa assim, eu conheço esse Deus do barulho. Mais uma vez Elias sai e pensa que Deus está naquele barulho, naquele vento forte, poderoso. Não, Deus não estava. De repente vem um fogo poderoso, né? Um fogo abrasador, e Elias pensa, eu conheço o Deus do fogo. Então Elias vai lá. E quando de repente vem uma brisa suave, silenciosa, uma calmaria, então ele escuta a voz, Elias, meu servo. Deus estava no silêncio e na calmaria. O que acontece é que muitas pessoas, por buscarem milagres, sinais, o poder de Deus se manifestando, a glória de Deus se manifestando, para que o povo se arrependa, então de repente tem uma boa intenção, mas falta um pouco de cuidado, de lisura, de princípio e de entender as coisas, e as pessoas acabam se precipitando. De repente têm ótimas intenções, mas estão com uma visão completamente distorcida sobre o Evangelho, ou ouviram enganosamente mais a sua emoção do que realmente a Deus, e confundiram as vozes. Elias estava confundindo a voz de Deus com o fogo, com o tremor, com o vento poderoso, e a voz de Deus às vezes é uma brisa suave e silenciosa. Eu entendi uma coisa na minha vida, que as verdades mais poderosas que me conduzem na minha caminhada cristã, na minha caminhada de vida, são as coisas que eu aprendi no silêncio. Assim como Davi, que era um jovenzinho rejeitado pela sua família, ele aprendeu a ser forte, a ser resiliente no silêncio, cuidando das ovelhas, com o cheiro, o odor horrível das ovelhas, lutando contra urso e contra leão quando ninguém via. Então assim ele pôde glorificar o nome do Senhor, com fortalezas íntimas espirituais, mas no secreto, no silêncio. Talvez esse pastor esse pastor lá de Goiânia, Uber Carlos Rodrigues, ele foi muito impelido pelo barulho, pelo Deus do barulho, pelo Deus do fogo, né, pela própria visão, me perdoe aqui a expressão, não quero ser ofensivo com ninguém, megalomaníaco evangelística, de que precisa fazer um grande barulho, um grande mover para que as pessoas se arrependam. Se não for o tetelestai da cruz do Calvário, se não foi vai e não peques mais, dito por Jesus, se não for as palavras registradas nos 4 evangelhos, se não for a morte e a ressurreição de Cristo, não vai ser uma pessoa ressuscitando, não vai ser uma pessoa levantando da cadeira de rodas, porque tudo isso, aqueles religiosos, fariseus, que dominavam as escrituras, a Torá, naquele momento ali em Israel, eles pediam também a Jesus um sinal, faça-nos um sinal e acreditaremos em ti. Entenda, vocês precisam
precisam, de uma vez por todas, jogar por terra todos esses estigmas e esses valores do sistema gospel, que infelizmente as pessoas são fadadas a promover o engano e o escândalo. Não é só no Brasil que tem essa visão tacanha, distorcida sobre o cristão e o evangélico. Nós somos um povo de fé, acreditamos em milagres, temos plena convicção dos dons espirituais. Deus usa quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer, com quem, na hora e no momento que Ele quiser. O problema é quando fazemos dessas coisas um palco, um palanque. E mesmo que você diga, é para o nome do Senhor ser glorificado, entenda uma coisa, Cristo não precisa de você, Ele não precisa de mim. A nossa missão e o nosso chamado é ir em direção a Ele. Vamos em direção a Ele pregando, cantando, varrendo o chão da igreja, sendo evangelista, cuidando dos pobres, das viúvas, dos órfãos, né? Dando atendimento, visitando hospitais, orando, criando música, tocando música. Nós estamos indo em direção a Ele. Quando fazemos isso, as pessoas são atraídas pela nossa primeira vocação, que é ir em direção ao Pai. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não foi por mim. Nós estamos indo nessa direção, em direção a Cristo. Então é o seguinte, pessoal, isso acontece também na África. Na África tem pessoas lá que curam uma mulher de um braço ressequido umas 3, 4, 5 vezes, que pagam as pessoas. Sim, no Brasil nós temos igrejas, inclusive que são grandes, que pagam cadeirantes para ficar lá. A pessoa que não é cadeirante e bota as cadeiras de roda já num lugar marcado, para levantar a cadeira de roda, sensibilizar as pessoas, gera o espetáculo. Não, mas é para o povo se converter e gerar fé. É mentira, Deus não habita na mentira. Eu não estou dizendo que no caso o pastor aqui, que foi sepultado hoje, ele está na mentira, ou ele esteve na mentira, ou a família dele esteve na mentira. Mas de repente a intenção era boa, mas há uma distorção essencial, uma distorção da visão. Deus não precisa de nada disso. Se Ele quiser fazer, Ele faz e ponto final. Imagina se realmente esse homem ressuscita num dia, na hora marcada, o que é ter de adoração a esse homem? O que é fazer essa igreja lotar, mas com o único objetivo é ver o homem ressuscitado, e não é ver Cristo que ressuscitou o homem. Será que Deus precisa disso? Será que você não entende o mistério porque Deus escondeu o corpo de Moisés? Imagine como seria idolatrado, como haveria inclusive uma mumificação, um altar, um símbolo bem gigantesco de idolatria que ia distorcer. Por quê? Deus usou Moisés para fazer tantos milagres. Deus não precisa do espetáculo, Deus tampouco precisa de pessoas com visão megalomaníaca de milagres e de evangelização. Deus usa o pequeno, Deus usa o grande, o pobre, o rico, do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus. Só tenha muito cuidado com a visão e a leitura que as pessoas têm de nós, que parece que nós, evangélicos, cristãos, vamos colocar assim, somos pessoas que têm uma visão tacanha, afadada ao escândalo, à vergonha, sabe? É muito além disso. Por nós acreditarmos em Cristo e pelo Espírito Santo habitar em nós, temos mais sabedoria, temos mais lisura, temos mais princípios. Na África, por exemplo, acabou de acontecer no mês passado, esse falso milagre de ressurreição, e aí foram ver que era tudo manipulação, é tudo mentira. Olha a vergonha, em nome de quê? De encher a igreja? Em nome de quê? De exaltar a Cristo? Mentira, porque Deus não compactua com a mentira. Muito cuidado com essa visão, né, evangélica, neopentecostal, principalmente, de que precisa de uma grande pregação, de uma grande música, de um grande acontecimento, de um grande milagre. Fuja disso, porque às vezes Deus está no silêncio lá na caverna, numa brisa bem suave, Ele está dizendo, sou eu. Então, se não for essa voz silenciosa convidando as pessoas, não vai ser você num grande barulho. Continue acreditando no milagre, continue acreditando nos dons espirituais, mas tenha muito cuidado. Eu conheci uma pessoa, inclusive, que entrou em um sepultamento, botou a mão no defunto, e o defunto não ressuscitou, ela saiu dali envergonhada. Então, tenha muito cuidado, e a caminhada com Cristo, irmão, é mais silêncio, é mais joelho, é mais calmaria, brisa suave na nossa caverna diária. Jesus disse assim, olha, se você quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia, negue-se a si mesmo e me segue. A vida cristã é isso, muito menos espetáculo, muito menos barulho, muito menos rodopeio. Reafirmo dizendo, eu acredito em milagre, sou fruto de um milagre, mas eu não posso respaldar alguns comportamentos. E eu não estou dizendo aqui que... eu não estou dizendo que Deus é poderoso, inclusive, para ressuscitar esse homem agora e voltar todas as faculdades mentais e o corpo íntegro. O que eu estou dizendo a você é que, geralmente, nesses espetáculos, Deus não habita. Muito cuidado, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido relevante. Eu não quero ser ofensivo com ninguém, mas quero também dar a minha opinião, já que envolve o mundo cristão. Eu estou sempre retratando essas informações com vocês. Que Deus te abençoe e fique firme. Medite aqui, ó. Vale sempre a pena. Um abraço. Tchau, tchau.